Bom, para concursos. Sobre o Planeja Aula de Administração para o IBGE. Sobre o processo de organizacional e funções administrativas. Processo organizacional e funções administrativas. PODC, PODC. Daí, vendo aqui primeiro o que tem aqui na apostila, sobre esse técnico, processo organizacional e processo administrativo, dizem que elas têm uma inter-relação entre elas. Ponto 1, processo no apostila fala do PODC, pode ser, planejar, organizar, dirigir e controlar, funções administrativas, Depois ele fala de planejamento, explica uma coisa de planejamento, depois ele fala uma parte de organização, depois ele fala de direção, depois ele fala de controle, que é o feedback, auditoria e contabilidade, sabe? E depois tem uma pergunta. Ou seja, o conteúdo dessa parte da apostila é só explicando o básico do PODC, que é uma coisa que cai bastante, né? Primeiro, o processo organizacional tem a ver com que se relaciona com o processo administrativo. Tem a ver com planejar, organizar, dirigir e controlar. O planejar, organizar, dirigir e controlar são as funções administrativas. Planejar é definir objetivos e meios para alcançar o resultado. O organizar é o agrupar, alocar os recursos disponíveis, tipo dinheiro e as pessoas, o RH. O dirigir é guiar e orientar as pessoas, que é o gestor, e o controlar é ver só o resultado final, é o assegurar o alcance dos resultados pretendidos. É o carinha que está em campo. No processo organizacional, pode-se dizer que o processo administrativo é cíclico, dinâmico e interativo, pois além de sequência cíclica, o exercício das funções não ocorre isoladamente, elas se interrelacionam e são dinâmicas, visto que estão continuamente incorporando formas mais eficientes de fazer, visando a melhoria contínua do processo. O processo administrativo é cíclico, dinâmico e interativo, pois além da sequência cíclica, o exercício das funções não ocorre isoladamente, elas se interrelacionam e são dinâmicas, visto que estão continuamente incorporando formas mais eficientes de fazer, visando a melhoria contínua do processo. Melhoria contínua. Daí aqui é uma listinha que vem em outra parte das apostilas, de novo, o PODC. Planejamento vira organização, a organização vai para a direção e a direção vai para o controle. E o controle volta para o planejamento. Controle é feedback, fez os resultados bons e finais. Efetividade e eficiência. Da explicação, o planejamento é os caras que têm uma separação estratégica tático operacional, diretores, gerentes e operacionais, analistas e técnicos. Daí, os gestores definem, selecionam os objetivos e metas a serem atingidos para alcançar os resultados pretendidos. O estratégico é a alta cúpula da organização. O tático envolve cada departamento, gerencia. Só dica de que fica aparecendo toda hora é que, se você quer falar de tático, pensa em departamentação. É um termo que responde questões de aparece o planejamento tático. Daí, o operacional é tarefas e atividades. Baixa administração. É o. Continuando do planejamento agora. Na verdade, é uma outra frase do planejamento. Já te falaram um monte de coisa de planejamento. Planejar é, portanto, decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve fazer. Organização é o segundo ponto. O ato de organizar, estruturar e integrar recursos definidos no planejamento. Exemplo, alocação do indivíduo dentro da estrutura organizacional a competências e responsabilidades para que possa desempenhar as atividades planejadas. Alocação do indivíduo dentro da estrutura organizacional, competências e responsabilidades para que possa desempenhar as atividades planejadas. Planejamento é o tirar do papel. Organização institucional, você pode pensar em fluxograma. Institucional é o diretor, o ponto mais alto, a direção. O intermédio é o gerência. E o operacional é os carinhas depois da gerência, que são os indivíduos. A organização é o processo de verificar e agrupar logicamente as atividades da empresa
de delinear as autoridades e responsabilidades, estabelecer as relações de trabalho que devem vigorar entre os indivíduos ou grupos que constituem a empresa, de modo que os recursos disponíveis sejam aplicados eficientemente e eficazmente, a fim de que a empresa e seus funcionários realizem seus objetivos mútuos. Francisco, lá tudo. Você pode dizer que esses recursos disponíveis aos táticos, né? Tipo, é muito engraçado que você vai lendo todo esse conteúdo aqui de administração, que cai para o IBGE, basicamente eles ficam se relacionando toda hora. Basicamente a organização a nível tático, que é mandar os recursos disponíveis para os lugares certos para conseguir fazer as coisas. O operacional. Tipo, o dinheiro, mandar o dinheiro para eles comprarem as coisas necessárias. Ou contratar pessoas, o RH, para eles fazerem as coisas. Depois disso vem a direção. A direção, o terceiro ponto, é a condução de atividades por meio de esforços de liderança, motivação e comunicação. O comando e coordenação é a teoria clássica de Fayol, o POC3. POC3C, o POC-C3. Que são comando e coordenação, pode ser separado em planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Os 3C são comandar, coordenar e controlar, comandar, coordenar e controlar. Tudo isso tem a ver com a direção. Ainda tem nessa apostila tem muitos termos, tem muitas frases de carinhas explicando, dando um exemplo do que é. A direção é dirigir ou liderar. Ela significa interpretar os planos para as pessoas e dar instruções e orientações sobre as executá-los a fim de garantir o alcance dos objetivos. Dirigir significa fazer acontecer. Comunicação, planejado. E para terminar, o controle, e depois tem a pergunta. O controle é o feedback. Ele é a auditoria e também é a contabilidade. O gestor verifica e avalia se a organização como um todo alcançou o resultado esperado, identifica o que precisa ser corrigido e seja em decorrência de falhas ou pela existência de lacunas que não foram concluídas. Coisas que faltaram fazer. O controle pode ser definido como controlar, consiste em comparar o que foi planejado, os objetivos estabelecidos, os resultados pretendidos com os alcançados para avaliar o sucesso e o insucesso, ou seja, eficiência e efetividade de todo o processo administrativo. O controle visa assegurar bons resultados e a melhoria contínua do processo de administrar. Isso foi resumido por um cara chamado Agostinho Paludo. Ou seja, tudo o planejamento, organização e de controle são o processo organizacional é um tipo de processo administrativo que cria um ciclo contínuo e dinâmico e interativo entre essas quatro etapas: o planejamento, organização, direção e controle. Daí questão de certo e errado, julgue o item, seu processo administrativo e a aplicação e organização. Entre as atividades do processo administrativo, se lembra que, na verdade, basicamente toda hora que estava falando de processo organizacional, né? PODC. Mas elas podem ser relacionadas às mesmas coisas, certo? Bom, inclui-se o planejamento, certo, organização, certo, direção, certo, e controle, certo? Olha aí o PODC. Nos níveis estratégicos, táticos e operacional. Onde é que tá certo? A menos que eles especificassem demais o treco. Daí, olha aqui. A apostila, no comentário dela, diz que tenha cuidado com os controles nos níveis. Para mim, não teria problema em montar que dissesse que tivesse um processo administrativo em todos os níveis estratégicos, em todos os níveis de planejamento. No estratégico teria um mais amplo, mas teria um processo administrativo. Daí no tático também e no operacional também, só que cada um seria menor. Mas parece que era para considerar que é errado. E não, tá certo. Que confuso, meu. Eles colocam um treco de atenção e eu achei que tava falando no comentário falando que tava errado. Só porque eles colocaram uma extensão no treco de níveis, no treco de níveis estratégicos, tático e operacional. Mas estava certo. Daí outra questão, tá, que ele fala dos processos organizacionais. Que de novo é quase a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa do processo administrativo. Nesse você tinha que ver os enunciados e identificar qual é que estão certos. São 4 enunciados falando, daí só lendo as primeiras palavras de cada um é o PODC. Ou seja,
provavelmente está certo, a menos que as definições que eles coloquem para cada uma estejam erradas. Todos. Então, primeiro planejamento. É a função administrativa que define objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-las adequadamente. Bom, esse aqui está me confundindo. Eu diria que a parte de decidir objetivos estaria certa, mas aí, ó, essa parte de decidir recursos e tarefas, eu diria que estaria no modo organização. Ou seja, eles colocam uma coisa certa e depois colocam uma coisa a mais para te confundir. Esse aqui eu diria que está errado. Segundo ponto fala, organização é a ação de estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos. Ação de estruturar e integrar recursos. Integrar os recursos. Recursos da organização está certo. E os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles. Estabelecer relações entre eles. Faz sentido também. Eu diria que está certo, mesmo meio confuso, esse é o jeito que é escrito aqui. Depois você fala de direção, a direção é liderança, certo? É a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal, certo? Do gestor com os seus subordinados. Dá para dizer que é isso, sim. E o último, o controle é o processo pelo qual são fornecidas as informações e a retroação para manter as funções dentro das suas respectivas trilhas. Não sei. Daí eu diria que o 2, 3 e 4 estão certos. Tem alguma opção que dá diz 2, 3 e 4? 2, 3 e 4, tem uma sim. Vamos ver se a gente acertou. A primeira estava certa mesmo sendo meio confusa. Então a gente errou. A segunda estava certa, a terceira estava certa, a quarta estava certa, estava tudo certo. Olha isso aí. Né, que acabou que era o trequinho que a gente falou no começo. Já que falou do PD osteóide, estava tudo certo? Estava tudo certo mesmo. Próxima questão. Aí, o próximo conteúdo vai ser sobre introdução ao processo de direção.